Olá Miguel, pronto, quero-te agradecer estares aqui presente e participares aqui neste nosso diálogo. Estamos aqui na Cervejaria Martins, que é um local icónico da cidade de Guimarães, a Catedral da Boa Cerveja. Foi fundada em 1951, que curiosamente o ano da fundação da SECA, daquilo que depois passou a ser a União Europeia, e portanto esta é nem de propósito um ano especial. E portanto, estamos aqui dois portistas, não é que nós estamos a falar um bocado, dois portistas, dois doentes portistas, mais que uma costela vitoriana, os dois, mas já num sítio também de Cascol, no meu caso também. Isso, também num sítio muito especial para o Vitória, e juntando já esse tema, aquilo que nos trouxe cá, que tem a ver com as claques de futebol, e as claques de futebol que estão muito ligadas ao grupo 1143, e eu queria-te aproveitar para perguntar qual é a ligação desse grupo, de todo o trabalho que tu fizeste, quer às claques de futebol, quer ao Chega. Bem, eu acho que hoje, apesar de tudo, a relação que existe entre essas organizações e movimentos extremistas, em alguns casos neonazis, com as claques de futebol, é hoje menor do que o que era nos anos 90, etc, onde havia, de facto, links completamente absurdos. Né? E, aliás, o 1143 nasce daí de uma claque do Sporting. Agora, é evidente que hoje também existem algumas ramificações e neste caso, de que tivemos conhecimento nos últimos dias, esta operação da Polícia Judiciária revelou que de facto há ainda elementos-chave nas claques futebolísticas, nomeadamente numa do Futebol Clube do Porto e noutra do Sporting, mas eu acho que a coisa ramifica mais para outras zonas da sociedade do que propriamente para o futebol, que apesar de tudo considero a esse nível também mais limpo. Eu acho que o que vamos assistir nos próximos tempos, e eu tenho quase a certeza absoluta disso, é a um destapar da evidente falta de filtros que o Chega tem no acolhimento que faz a uma série de setores. Apesar de diversas vezes prometido por André Ventura, e esses filtros à entrada de pessoas menos desejáveis, digamos assim, o Chega de facto não cumpre esses requisitos. Pessoas que têm estas convicções absolutamente extremistas e perniciosas para a democracia, sentem, e eles próprios o dizem nas suas redes mais fechadas, nos seus grupos mais privados, sentem que têm no Chega a passadeira vermelha para o seu cavalo de Troia na defesa destas ideias. Tu sentes que o 1143 é no fundo o braço armado do Chega nesta realidade? Formais não, ou seja, porque não há uma ligação formal, não há uma ligação orgânica entre o partido e este movimento, este grupo, mas o que se nota é que da parte do Chega, de alguma maneira interessa, por muito que se façam declarações ou proclamações públicas a dizer não, nem pensar, nós não queremos disto. Mas, desculpa, deixa-me fazer um parênteses, mas ainda ontem, na entrevista do André Ventura, houve muita dificuldade em afastar-se do grupo 1143, tentar dar a volta à situação, ou seja, mesmo essa rejeição não é assim tão óbvia quanto isso. Exato, mas essas, apesar de tudo, essas proclamações públicas de distância higiênica, digamos assim, foram sendo feitas ao longo do tempo. Mas isto é de facto uma pescadinha de rabo na boca, porque de alguma maneira o 1143 faz o trabalho sujo que o Chega não quer fazer, no sentido de ampliar narrativas identitárias contra a imigração, etc, e os elementos do 1143, o que eles próprios diziam, tanto em público como em privado, é que o Chega é o que permite que o cavalo de Troia deles entre, ou seja, o Chega de alguma maneira faz a agenda, digamos assim, mais diplomática, pronto, não é o ideal que eles gostariam, eles próprios escrevem isso, mas é o que está mais à mão, para, não só para infiltrar, como também para ver a sua agenda no espaço público de uma forma mainstream, não é? Ok, precisamente. E de facto, o que nós vemos no grupo 1943, novamente nas claques, é uma preponderância dos homens, não é? São quase todos homens. Com essa perspectiva e com a perspectiva também do grupo Reconquista, que também são muitos homens, os famosos incels, que também mais uma coisa que nós conseguimos trazer dos Estados Unidos, uma coisa má. Será de facto uma preponderância dos homens neste tipo de ideologia.
E a minha questão é, como é que nós podemos enfrentar isso? Qual é o nosso papel enquanto homens e qual é o papel das mulheres nesta construção desta sociedade estranha que parece que estamos a voltar para trás de séculos? Sim, as mulheres vão ter que nos salvar outra vez, certo. Não há hipótese. O que eu tenho sentido, até fruto da investigação e com muito contacto nas escolas, etc, é que de facto as mulheres, as raparigas, as jovens, são menos permeáveis a não só à questão da violência simbólica, elas são pouco dadas a embarcar em narrativas desse género, não funcionam em matilha, como nós ainda continuamos a funcionar, de alguma maneira. Aliás, o grupo 1143 é o claro exemplo desse funcionamento em matilha. Rapidamente perdem a coragem quando são detidos, não é? E quando são isolados. E o que os vários estudos, não só em Portugal, têm-se feito algumas experiências interessantes, mas a nível europeu, inclusive, há vários estudos que confirmam uma distância muito grande entre a adesão masculina a este tipo de narrativas, em que os machos se sentem ameaçados no seu poder e na sua autonomia e no seu privilégio. Há estudos que confirmam que há uma distância muito grande entre a adesão masculina a estes movimentos e as raparigas. E os sinais que eu tenho de professores, dos vários estudos que são feitos também cá, inquéritos inclusive nas próprias escolas, com simulação de voto em muitos casos, é que as raparigas não estão por aí. Ou seja, além de tudo, quando se discute política, quando se discutem alicerces essenciais para a democracia, elas também conseguem discutir melhor e com mais profundidade que os rapazes. E quando se discute tudo o que está em cima da mesa em termos de sociedade, desde as questões sexuais, às questões da violência doméstica, elas sabem sempre mais sobre tudo. E, portanto, eu agora vou ser um bocadinho eco daquilo que me vão dizendo, que é: professores e às vezes os próprios alunos consideram que é por aí que se poderá fazer alguma coisa. Ou seja, quanto mais se discutir política, quanto mais se levarem as questões da literacia mediática e da literacia política às escolas, mais se calhar vamos ter condições de tirar oxigênio a estas narrativas. Eu ainda há dias estava a ler, isto é mais uma opinião, mas eu também ouvi o teu comentário. Eu acho que nós temos que potenciar isso, porque o que estava a ler há uns dias, como estava a dizer, um fenómeno que no caso estava descrito nos Estados Unidos, mas que é que essas meninas, essas adolescentes, essas mulheres preferem ficar caladas, para não serem caretas, para não serem... Os homens são sempre mais vocais, atuam em grupo, portanto têm uma pressão maior e portanto acho que nós temos que potenciar isso nas mulheres e nos homens também que pensam dessa maneira. E desculpa interromper-te, mas os homens têm também, o que me dizem é que, eu inclusive falei com malta do teatro que vai às escolas fazer determinadas experiências, que às vezes nem é tanto por convicção, até porque se calhar não têm bases para ter essa convicção, seguem os TikToks desta vida e os Instagrams, mas há um que decide e diz: vamos, como se costuma dizer, armar a giga aqui, vamos pintar a manta, vamos provocar aqui qualquer coisa, e depois há 50 que vão atrás, né? E portanto é mais nesse sentido, não desvalorizando que de facto às vezes possa haver alguma convicção associada e algum fanatismo associado à grande importância que o Chega tem nas redes sociais, mas normalmente é por um efeito de provocação, né? E as mulheres estão menos disponíveis para isso. Certo. Depois disto tudo que estamos a falar, e sendo público, também não só a capacidade que tu, Miguel, tens, mas também da tua família, de enfrentar este tipo de situações, desde antes do 25 de Abril, como é que nós podemos não ter medo de atuar perante estes grupos, de continuar a falar publicamente sem ter medo que venha alguém do grupo 1143 ter connosco? Porque é verdade que eles fazem isso. Tragam 2 cervejas. Como é que nós podemos ter essa coragem que tu tens e que a tua família teve, e se calhar também por isso que a tens? Não, quer dizer, não podemos, apesar de tudo, comparar esses tempos. Ou seja, eu tenho muito orgulho no papel que o lado da família teve antes do 25 de Abril, em enfrentar com enorme coragem as várias situações
a que foi sujeito. Tive uma tia que teve na clandestinidade. A casa dos meus pais foi um sítio onde se imprimiram jornais clandestinos, mas não são tempos, apesar de que o risco não é comparável com aquilo que vivemos hoje. E eu não interpreto, mesmo o que vou fazendo e os sítios onde vou, eu não interpreto isso como coragem. Isto faz parte da minha missão cívica. Okay. O jornalismo e o jornalismo em que eu acredito, a democracia em que eu acredito, obrigam-me também a ter esse papel. E eu acho que isto passa muito por contagiarmos os outros a não terem medo, ou seja, as pessoas que podem recear, e nós já estamos de facto a ter sinais, digamos assim, de gente e de instituições que se estão a acomodar à possibilidade de haver um governo mais extremista ou mais radical. Estamos a sentir isso nas artes, estamos a sentir isso na literatura, estamos a sentir que, do ponto de vista político, está a começar a haver aquela coisa que era muito típica do salazarismo, que era, é melhor não criar ondas, é melhor não arranjar... Isso sim, isso está a começar a acontecer, e a última coisa que a gente pode fazer é mostrar medo, né? Isso é o que o medo quer, como dizia o Alexandre O'Neill, né? E portanto temos que nos contagiar uns aos outros. Isto é uma missão cívica de todos, tu no teu trabalho, eu no meu, e levantarmos e motivarmos aqueles que possam ter mais receio, mas podem ajudar de outra maneira, né? Se começarmos todos nós a acomodar-nos, daqui a nada alguém aproveitará essa cautela e esse medo, que pode ser só e meramente um silêncio tático, não é? Agora, para terminar, Miguel, se nós pudéssemos, ou se tu pudesses dizer uma medida que nós pudéssemos tomar agora em democracia, nós democratas, para enfrentar esta deriva para a extrema-direita, era ser mais empáticos, era ter mais coragem? Sim, ou seja, eu sei que é um processo muito mais lento, mas eu defendo, pelo menos o jornalismo e a democracia em que eu acredito, não podem deixar ninguém para trás. Tenho insistido muito nisto, eu faço uma distinção muito grande entre aquilo que são os aparelhos políticos e os seus eleitores, e no caso destas organizações extremistas, destes partidos que têm estas narrativas excludentes, etc, eu acho que não podemos deixar de conversar e de tentar, pelo menos, plantar a dúvida nas pessoas. E isto é válido para as nossas famílias, claro, e para os nossos grupos de amigos, quer dizer, os chegas desta vida já nos caíram na sopa, claro, não é? Claro. Nós já, se falarmos com algumas pessoas do nosso circuito de amizades... Estatisticamente há muitos aqui à volta, não é verdade? Exatamente, e portanto já nos estragaram Natais, já nos estragaram festas de Ano Novo. Agora, vamos decidir deles? Não, eu acho que não, quer dizer, porque a exclusão, o insulto, o chavão trouxe-nos aqui. E, portanto, isso não resulta. Claro que há gente nesse universo com quem tu não podes de todo dialogar, porque não está nem para aí. É outro nível, complexo. É outro nível, mas eu acho que a maioria não. Eu acho que a maioria ainda pode ser reconquistada, digamos assim, para o lado bom da força, como se costuma dizer. Pronto, Miguel, mais uma vez obrigado. E vamos à luta. E acabamos aqui com um brinde. Exatamente. Obrigado.